Hoje é a nossa última aula, o componente de língua portuguesa, trazendo a nossa revisão e a avaliação, né, dos assuntos que nós estudamos durante a quarta unidade. Então vamos ver o que nós temos para a nossa revisão de hoje. Temos aí a aula 36, a revisão e a avaliação. Muito bem, então agora a gente vai seguir para os conteúdos que irão estar na nossa avaliação, tá bom? Vamos rever a regência nominal. Vamos lá. Muito bem, então hoje nós vamos rever alguns conteúdos, como por exemplo a regência nominal, né, que é a relação do substantivo, né, com, a regência, né, do nome. Então esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, né? Então como é que ele se relaciona com o complemento, ou seja, com a parte que complementa a oração. Então, em geral, a relação entre o nome e o seu complemento ele é estabelecido por uma preposição. E, portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal. Então, geralmente, né, acompanham a regência os nomes, né, e alguns verbos eles vão pedir uma regência de uma preposição, e a gente conhecendo esse verbo, no caso os verbos transitivos indiretos, eles vão pedir uma preposição, seja ela uma preposição a, de, em, por, né? Então a gente conhecendo esse verbo, sendo ele transitivo indireto, quando a gente transforma, né, de um verbo para um substantivo, como vocês estão vendo aqui, olha, obedecer, quem obedece, obedece a alguém. Então, ele vai pedir uma preposição como um elemento auxiliar, né? Justamente ele faz a transitividade para o seu complemento. Logo, o que acontece? Se a gente transformar ele em um substantivo, que no caso aqui é a obediência a alguém, então, esse substantivo ele vai ser regido por uma preposição. A preposição a. Por quê? Porque quem obedece, obedece a alguém, né? O verbo desistir, a mesma coisa, ele é verbo transitivo indireto, ele pede uma preposição de. Quem desiste, desiste de algo. E aí, quando eu transformo ele em um substantivo, né, a desistência de algo. Então, ele vai ser regido pela preposição de. O verbo insistir, também ele é um verbo transitivo indireto. Quem insiste, insiste em algo. Quando eu transformo ele em substantivo, a insistência em fazer algo. Então, ele vai ser regido pela preposição em. O verbo optar, também ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele vai pedir a preposição por. Quem opta, opta por alguma coisa. Logo, quando eu transformo ele em um substantivo, que no caso é a opção por alguma coisa. Então, esse substantivo eu vou saber que ele vai ser regido pela preposição por. Acessar a algo. Também o verbo acessar, ele é transitivo indireto, então ele vai pedir uma preposição a, e aí quando eu transformo esse verbo em um substantivo, acessível a alguma coisa, logo ele vai pedir essa preposição a. Então você percebe que cada um desses substantivos, eles pedem uma preposição, seja ela o a, o de, o em, ou o a novamente, que é o caso da palavra acessível. Então, nós temos outros substantivos que também eles vão pedir uma preposição. Olhos ansiosos de novas paisagens. Então, ansiosos de algo, né? De ver algo. Estava ansioso por vê-la. Então, observe que aqui ele vai pedir a preposição por. Estou ansioso para ler o livro, né? Então, ansioso para, a finalidade aqui, né? A intenção, né, de ler o livro. Então, aí a gente percebe que a palavra ansioso é um substantivo e que ele vai ser regido pela preposição de, pela preposição por, pela preposição para. Dependendo do contexto em que ele for colocado,
né, como vocês observam que são contextos diferentes, ele vai solicitar essa preposição. Ele vai ser regido por essas preposições. Já a palavra acessível, como nós estudamos, ele é um substantivo e aí ele é regido pela preposição a. Isto é acessível a todos. Então, está aqui a preposição, né, que está sendo, o verbo, o substantivo está sendo regido pela preposição a. Temos outros substantivos que também, né, eles serão regidos por algumas preposições, como é o caso da palavra certeza, né, quando eu tenho certeza, certeza de alguma coisa, né, medo, medo de alguma coisa, ou medo a alguma coisa. Relação, a palavra relação ele já vai ter outras preposições, né, nós temos aí a preposição relação a, relação com, relação de, relação entre e relação para com. Então, observe que a palavra relação é um substantivo que ele vai ser regido por todas essas preposições. É claro que aí depende do contexto em que ele se encontra e aí ele vai pedir, vai solicitar uma dessas preposições. Já a palavra respeito também é um substantivo e que ele vai ser regido pela preposição por, para, com, o a e o com. Vamos ver alguns exemplos só para mostrar como fica o contexto da frase, da oração. Tenho certeza de que vou conseguir. Então, a palavra certeza, ela pede uma preposição, certeza de algo, certeza de alguma coisa. Carla tem medo de cobra. Então, medo de. Logo, a gente vai perceber que o substantivo medo vai pedir essa preposição. Com relação a ele, né? Observe que aqui esse a é uma preposição, então ele vai ser regido por esta preposição, a palavra relação, que é o substantivo. Falarei com você a respeito daquele assunto. Então aqui observe que o a vem antes, né, da palavra respeito. Mas não importa, ele está vindo antes, mas está sendo regido aqui, tá? Pela palavra respeito. Tenho respeito por seu pai. Então observe aqui, ó, a preposição regendo a palavra respeito, o substantivo respeito. Já na regência verbal, já vai ser o que? Diferente, né? É a denominação que se dá à relação particular que se estabelece entre os verbos e seus respectivos complementos, né? Que esse complemento ele vai ser um objeto direto ou um objeto indireto. Ou, dependendo da regência do verbo, ele pode pedir os dois complementos ao mesmo tempo, tá? Porque existem verbos que vão pedir os dois complementos. Então, nós vamos ter o verbo, que ele vai ser regido por uma preposição, né? No caso, os objetos indiretos, tá? São eles que vão pedir a preposição. Esses verbos vão ser regidos por uma preposição. E então, o verbo, ele é considerado o termo regente e seu complemento é o termo regido pela preposição, no caso, né? E aí nós temos o verbo assistir. O verbo assistir, a gente tem que entender uma coisinha aqui, né? Que é o sentido do verbo. Quando ele está com o sentido de ver, enxergar, ele vai exigir uma preposição, ele vai solicitar essa preposição. Então, no exemplo, nós temos, ó, que tal assistirmos ao filme? Então, aqui, o verbo assistir, ele está no sentido de ver, de presenciar, de enxergar, não é? Então, aqui, a gente percebe que ele vai pedir a preposição ao, né? Já quando ele está com o sentido de dar assistência, ou ajuda, ou socorro a alguém, e aí ele não vai pedir a preposição, ele não exige essa preposição. Então, percebam que aqui já tem um outro sentido, ó. Sempre assistiu pessoas mais velhas, ou seja, esse verbo assistir, ele está no sentido de quê? De ajudar, de socorrer, né? De dar assistência a uma pessoa idosa, não é? Então, vejam que aqui mudou o sentido do verbo. Quando ele está com o sentido de pertencer, né, exige a preposição. Então, no exemplo nós temos, ó, pertencer a alguém, a alguma coisa, né?
Então, assiste aos prejudicados o direito de indenização. Ou seja, os prejudicados têm direito, não é isso? Então, ele está com o sentido de pertencer. Esse direito pertence, né, aos prejudicados. Então, portanto, aqui na letra C ele já está com um outro sentido muito diferente, né? E aí você observa que o contexto é outro. Então, portanto, o verbo assistir, ele vai ter 3 sentidos e que em um deles, né, apenas em um deles que vai exigir a preposição. Nos outros 2 sentidos, ele não pede a preposição. Aliás, na letra C, ele pede sim a preposição, porque pertence a alguém. Então, ele vai pedir a preposição a, ok? Já o verbo assistir, com o sentido de ser custoso, então ele vai pedir a preposição, custou ao filho, ou seja, o verbo está com o sentido de custoso aqui, ó. Então ele vai pedir a preposição. Com o sentido de valor, valor monetário, né? No caso aí não exige a preposição, ó. Aquela casa custou caro. Então está no sentido de valor monetário, então ele não precisa de preposição, tá? O verbo visar, com o sentido de objetivo, né, ele não precisa da preposição. Aliás, ele exige a preposição. Visamos ao sucesso, visamos à vitória. Então, como ele está com o sentido de objetivo, então, portanto, ele vai exigir a preposição. Aqui, na questão coloquial, né, quando a gente utiliza no dia a dia, geralmente a gente fala visamos o sucesso. Mas, gramaticalmente falando, não está correto, né? Mas é o que a gente costuma falar, costuma ouvir também. Mas o correto é visamos a alguma coisa, tá? Agora, com o sentido de mirar. O sentido de mirar, ele não exige a preposição. Então, a Rússia visou a Ucrânia, ou seja, a Rússia mirou a Ucrânia. Então, a criança visou o brinquedo, né? E aí ele vai estar com esse sentido de mirar, não precisa da preposição, tá? Esse azinho aqui, ele é só um artigo da palavra Ucrânia, que no caso é um substantivo feminino, tá? E o verbo aspirar? O verbo aspirar com o sentido de respirar ou absorver, se ele tiver com um sentido ou outro, não vai exigir a preposição. Como aspirou todo o escritório, ou seja, a pessoa foi lá, pegou o aparelho, né, e foi limpar o quarto, foi aspirar o pó do quarto, da casa, do escritório. Então, aqui, como ele está no sentido de absorver, ele não pede preposição. Agora, no sentido de respirar, também, ó, aspirou o cheiro das rosas. Então, está no sentido de respirar. Então, aqui também ele está com um sentido, né, de respirar e, no caso, ele não pede a preposição. Na letra B, com o sentido de pretender. Pretender exige preposição, ou seja, ele pretende, né? Ele aspira ao cargo de secretário, ou seja, ele pretende ao cargo de secretário. Então, aqui ele vai pedir a preposição ao, tá? O verbo aspirar. E, no entanto, são esses verbos, né, que eu acabei de revisar para vocês, é que eles vão estar na avaliação, tá bom? E agora a gente vai revisar algumas partes da obra Macunaíma, que a gente estudou na última aula. Então, esse livro, ele foi escrito aí por Mário de Andrade, né, grande escritor brasileiro, que vai contar a história do personagem Macunaíma, que nasce à margem do rio Uraricoera, na floresta amazônica, né? Então, aí você vê um cenário amazônico, rural, né, no meio da floresta, e já manifesta uma de suas características mais fortes, no caso, a preguiça, né? Como ele era um menino que passou muito tempo, ele não falava, e quando lhe perguntava as coisas, ele só respondia, ai, que preguiça. Essa é uma frase muito emblemática dele durante a narrativa da história. Então, Macunaíma significa o grande mal, né? Macu significa mal e Ima, grande, significa grande na língua tupi-guarani. E então,
o resgate da mitologia indígena se funde com a piada, né? Que esse personagem ele faz as peripécias dele, as brincadeiras, né? Aquela coisa da malandragem nacional que define o protagonista da história, né? Como um herói sem nenhum caráter, né? No caso, essa frase tem duplo sentido, né? Porque um herói sem caráter? Porque de vez em quando ele contava umas mentiras, né? Ele traía os seus irmãos, então ele fazia várias peripécias no decorrer da história. E aí ele vai ter esse herói sem nenhum caráter. Porém, Mário de Andrade também quis colocar essa frase com duplo sentido, por quê? Porque Mário de Andrade tenta mostrar na obra a formação, né, das etnias, né, que aqui estavam no Brasil, no caso o índio, o negro e o branco. Então nós temos aí um misto, né, uma miscigenação muito grande aí entre as pessoas, justamente para formar o brasileiro, né, o brasileiro na sua essência. Então por isso que ele colocou, né, o herói sem nenhum caráter, ou seja, ainda não tinha essa formação, né, como o brasileiro, essencialmente brasileiro, né? Tinha essa característica do preguiçoso, né, do espertalhão, que sempre tinha vantagens, né, em fazer as suas brincadeiras e as suas malandragens, né? Ele vive numa tribo amazônica e assume diversas faces. Por quê? Porque ele nasce índio negro, né, e depois, no decorrer da história, em um determinado momento ele mergulha em um poço encantado e ele se transforma no homem branco, loiro de olhos azuis, que justamente representa o homem branco, o homem europeu, né? A pessoa o povo que colonizou o Brasil, não é? Então, nas características do personagem Macunaíma, ele é tratado como um herói de nossa gente, porque ele representa, né, as etnias que aqui estavam no Brasil. Então ele é colocado como um herói, né, apesar de nas suas atitudes, né, de ser um pouco mentiroso e trair seus irmãos e fazer suas peripécias. Ele também é colocado como um anti-herói. Por quê? Porque ele é um herói às avessas, ou seja, ele faz coisas que não é próprio do herói. Mas como Mário de Andrade quis trazer esse personagem como o herói da nossa gente, ou seja, aquele personagem que vai mostrar, né, a formação do Brasil, do índio, do branco e do negro, né? Então ele coloca nessa expressão herói da nossa gente. Então aí por retratar a partir dos traços múltiplos e contrastantes que o caracterizam, no caso a coletividade brasileira, né, todos os brasileiros, formada pela miscigenação racial e cultural. Por quê? Porque no livro Mário de Andrade, né, ele faz uma grande pesquisa aí dos mitos indígenas, das lendas indígenas, né, e justamente vai mostrar aí essa questão cultural do nosso país, além também da cultura negra, né, ele também faz as suas pesquisas e coloca nessa obra a questão também da cultura negra. E então, nós temos as características da obra Macunaíma, que ele apresenta aí várias características modernistas. Por quê? Porque tivemos a Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, e Mário de Andrade publicou esse livro em 1928, ou seja, 6 anos após, né, o modernismo. Então, ela é uma obra modernista. E aí, nesse livro, ele faz uso da linguagem nacional, né, uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, né, que justamente aproxima o leitor, né, da obra, mostrando a nossa língua, né, a língua portuguesa do Brasil, né. E aí, com isso, ele cria, né, uma identidade brasileira, que, no caso, na Semana da Semana de Arte Moderna, os artistas queriam realmente uma arte genuinamente brasileira. Eles não queriam mais que tivesse influência da cultura europeia. Então, ele possui uma narrativa de caráter mítico, fantástico, que surge de modo inesperado, né? Os acontecimentos não seguem as convenções realistas. A obra procura fazer um retrato do povo brasileiro por meio do herói sem caráter.
e ela é fruto, né, do conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca das lendas e dos mitos indígenas, das tradições populares, né, dos temas folclóricos e cenas da vida urbana, né, que é justamente quando o personagem vai para São Paulo, né, Macunaíma sai da floresta amazônica e vai para São Paulo, que justamente vai retratar a vida urbana. E dessa forma pode-se dizer que a obra é uma rapsódia, que é uma palavra que vem lá do grego e designa obras tais como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Então ele faz aí uma obra que se parece, né, com a Ilíada e a Odisseia. Então, gente, essa foi a nossa revisão, espero que vocês tenham entendido. E agora chegou o momento da nossa interatividade, né, para saber se os alunos têm ainda alguma dúvida. Então, a gente encerra a aula e seguimos para o próximo momento. A sua aula continua no próximo vídeo.